Hoje o nosso material é, olha, uma coletânea bem instigante de ensaios do Paulo Freire, está reunida no livro Política e Educação. São textos ali dos anos 90, a maioria de 92, viu? Mas que a gente vai ver acendem umas discussões super atuais, quentíssimas mesmo. A nossa ideia aqui é explorar um pouco as ideias centrais desses ensaios, sabe? Tentar tirar aqueles pontos que realmente marcam. E, claro, fazer umas pontes com o mundo de hoje, com o que a gente está vivendo agora. Ok, então vamos lá. Freire já começa meio que jogando na mesa uma ideia-chave. A educação, ela nunca é neutra. Nunca. É sempre um ato político. Ou seja, ela sempre carrega uma intenção, né? Uma direção. Mesmo quando tenta parecer que não, que é só técnica, imparcial. Exatamente. E é bom a gente situar um pouco, né? Esses ensaios, eles fazem parte da coleção Questões de Nossa Época. São reflexões que o Freire faz num momento, assim, bem maduro da trajetória dele. Ele está reafirmando e até aprofundando essa visão político-pedagógica dele. Ele busca, sem parar, essa conexão, essa ligação forte entre o fazer educativo, a prática e a opção política. E ele faz isso, como ele mesmo diz ali na introdução, de uma forma crítica, sabe? Não é dogmático. É a postura de alguém que está sempre aprendendo, aberto a rever as coisas, sem se prender a certezas absolutas, né? Essa afirmação de que não existe neutralidade é um ponto de partida bem forte mesmo. Freire insiste muito nisso, que toda prática educativa tem uma diretividade. Ela persegue um objetivo, um sonho, uma utopia, como ele coloca lá no ensaio Educação e Qualidade. Mas assim, como é que isso funciona na prática? O que isso quer dizer para o professor, para a professora, ali na sala de aula no dia a dia? Olha, o que eu acho fascinante aí é a postura ético-democrática que ele propõe. Ele argumenta que o educador ou educadora tem sim que assumir a politicidade da sua prática. Mas, veja bem, isso não é tipo uma licença para fazer doutrinação, muito pelo contrário. Isso implica, primeiro, o educador ter clareza dos seus próprios sonhos, né, das suas opções políticas. Segundo, deixar muito claro para os estudantes que existem outras visões de mundo, outros projetos, outros sonhos circulando por aí. E terceiro, e isso talvez seja o mais importante, respeitar o direito que ele até chama de dever dos estudantes de terem seus próprios sonhos, mesmo que esses sonhos sejam, sei lá, totalmente diferentes dos do educador. Ele é muito crítico com essa ideia da neutralidade como fachada. Ele chama isso de escamoteamento da verdade. É uma forma, assim, disfarçada de tomar partido, né? Para Freire, fingir neutralidade é, na verdade, uma decisão política, e uma que acaba beneficiando quem já está no poder, o status quo. E tem outro ponto central nisso tudo: a coerência. Uma coerência radical entre o que se fala e o que se faz. Ele bate muito nessa tecla. Não adianta nada defender a democracia no discurso e ser autoritário na sala de aula ou na gestão da escola, por exemplo. A prática tem que refletir os valores que você diz defender. E aqui tem um ponto que, nossa, conecta demais com hoje, né? Essa insistência do Freire na politicidade da educação. Ela meio que desafia de frente essa noção, que está super em debate hoje em dia, de um currículo escolar neutro ou, sei lá, puramente técnico. Como é que essa visão do Freire ajuda a gente a pensar nessas discussões sobre liberdade de cátedra, ou sobre o papel social da escola, ou mesmo a polêmica toda em torno de projetos como Escola Sem Partido? Parece que ele nos dá uma bússola ética importante aí, não acham? Sem dúvida nenhuma. A visão dele nos convida a reconhecer que essas tensões, elas não são acidentais, sabe? Elas são parte da própria natureza do ato de educar. Educar é sempre, de alguma forma, intervir no mundo. E essa ideia de intervir no mundo, ela se liga direto à forma como Freire enxergava o próprio ser humano, né? Ele descreve a gente como seres históricos sociais, finitos, limitados. Ele usa a palavra inconclusos, mas e isso é muito importante, conscientes dessa nossa inconclusão. A gente é meio que definido por essa busca permanente. Ele até cita, acho que o biólogo François Jacob, né, dizendo que somos programados para aprender. Sim, exatamente. Essa consciência da inconclusão é o que impulsiona a nossa vocação para ser mais. É o que o Freire chama de processo de humanização.
Ele reconhece, claro, que essa vocação vive ameaçada, distorcida, pela desumanização, pela opressão, pela exploração, pela negação de direitos. Mas ele é muito firme nisso. A desumanização não é um destino, não é algo inevitável. É uma distorção histórica que a gente pode e deve combater. Por isso mesmo ele afirma que qualquer prática, seja educativa ou não, que vá contra essa vocação fundamental para ser mais, que nos rebaixe como seres humanos, essa prática é eticamente inaceitável, é imoral. Essa imagem do ser humano como um projeto sempre em aberto, né? Sempre aprendendo, buscando ser mais, isso naturalmente leva a gente a pensar sobre como ele via a própria história, o desenrolar das coisas. Totalmente conectado. Freire era um crítico, assim, muito forte de qualquer visão determinista da história. Sabe? Aquelas visões que acham que está tudo pré-definido. Ele rejeitava tanto o mecanicismo, que vê o futuro como resultado de leis rígidas, quanto o fatalismo, aquela postura que nos deixa paralisados diante dos problemas como se não houvesse nada a fazer. Para ele, a história não é nem uma simples repetição do passado, nem um roteiro que já está escrito e a gente só cumpre. Ele define a história como tempo de possibilidade. O que isso significa na prática? Que o futuro está em aberto. Ele é construído por nós, seres humanos. E essa construção ela exige liberdade, exige capacidade de decisão, ação consciente e, fundamentalmente, uma intervenção crítica no mundo para poder transformá-lo. É nesse cenário de uma história aberta que a educação encontra seu lugar. Ela não é, como talvez alguns pensem de forma ingênua, a alavanca que sozinha vai virar o mundo de cabeça para baixo. Não é isso. Mas ela também não é irrelevante, não é impotente. Freire tem uma frase muito marcante sobre isso. Ele diz, não podendo tudo, a educação pode alguma coisa. Ela é um elemento essencial nessa tarefa coletiva de reinventar o mundo. E essa perspectiva toda desemboca naturalmente no conceito de educação permanente. Faz todo sentido mesmo. Se a gente é um ser em construção permanente, consciente disso, e se a história é um campo de possibilidades, a educação não pode ficar restrita a uma fase da vida, né? Ou só dentro da escola, ela tem que ser algo contínuo. Educação permanente para Freire se justifica por essa nossa condição de seres finitos e, ao mesmo tempo, conscientes dessa finitude. Aprender e ensinar não são só tarefas escolares, são dimensões da nossa existência, tão importantes quanto amar, odiar, sonhar, criar. É um processo que acompanha a gente ao longo da vida inteira, dentro e fora das escolas, das universidades, das instituições formais. Então, pensando no nosso tempo agora, um tempo de mudanças tecnológicas que são, nossa, muito rápidas, né? De crises climáticas, de novas formas de mobilização social e, ao mesmo tempo, de muita desesperança para alguns. Como essa dupla de ideias, história como possibilidade e educação permanente, pode nos inspirar hoje? Como elas ajudam a gente a pensar no nosso papel e no potencial, mesmo que limitado, da educação para encarar os desafios de agora e construir alternativas. É quase um chamado à ação consciente, né? É um chamado à esperança crítica, como ele gostava de chamar. Não é aquela esperança ingênua de quem fica só esperando acontecer, sabe? É esperança ativa de quem luta para tornar possível aquilo que ainda não existe, o inédito. E partindo dessa compreensão do indivíduo, da história, da educação como processo contínuo, como é que Freire imaginava a prática educativa transformadora? Lá no chão da fábrica, no dia a dia. Aí que entra a educação popular, né? Um conceito que ele trabalha bastante nesses ensaios. Sim, a educação popular em Freire é, de certa forma, uma evolução do que antes se chamava mais restritamente de educação de adultos. O alcance é bem maior. O ponto central não é simplesmente passar conteúdo ou ensinar uma habilidade técnica isolada. O foco mesmo é a reflexão crítica sobre a própria realidade que os educandos, as educandas, vivem. O ponto de partida é o que ele chama de saber de experiência feito. Ou seja, o conhecimento, a cultura, as visões de mundo que as pessoas comuns constroem no seu cotidiano, na luta pela sobrevivência, no trabalho, na comunidade. O objetivo da educação popular não é desprezar esse saber popular de jeito nenhum,
mas é dialogar com ele. A partir desse saber inicial, o educador, a educadora progressista, busca, junto com o grupo, problematizar a realidade, analisar as causas dos problemas, superar aquela visão do senso comum que muitas vezes é meio fragmentada, meio fatalista, para caminhar em direção a um saber mais crítico, mais organizado, mais rigoroso. É o que ele chamou de processo de conscientização. Entender criticamente a realidade para poder agir sobre ela de forma mais eficaz. E nesse contexto, a alfabetização, que talvez seja a marca mais famosa do Freire, ganha uma dimensão totalmente diferente, né? Não é só juntar B com A para fazer BA. E de jeito nenhum. A alfabetização no método Paulo Freire, ela é, na sua essência, política e cultural. Aprender a ler e escrever a palavra só faz sentido de verdade se estiver conectado ao processo de ler o mundo criticamente. Decodificar o código escrito é um passo fundamental, claro, mas ele tem que servir para que a pessoa possa decodificar melhor a sua própria realidade social, política, econômica. Por isso que, para Freire, alfabetizar é um ato de formar a cidadania ativa. É dar condição para a pessoa poder dizer a sua palavra sobre o mundo, sabe? Participar do diálogo sobre os rumos da sociedade e não só ficar repetindo a palavra dos outros. Mas o Freire também não era ingênuo, né? Ele sabia que esse caminho da educação popular, da formação para a cidadania, é cheio de obstáculos, de desafios. Ele reconhecia isso, certo? Certamente, ele tinha muita consciência das dificuldades. Primeiro, ele sempre enfatizou que o educador popular precisa entender muito bem o contexto histórico e social onde ele atua. Isso inclui entender as relações de poder, a luta de classes, mas também aquelas formas, às vezes bem sutis, de resistência popular, o que ele chamava de manhas dos oprimidos, sabe? As estratégias de sobrevivência, de negociação, de enfrentamento que os grupos que estão por baixo desenvolvem para lidar com a dominação. Ignorar isso leva a práticas educativas que ficam meio fora da realidade. Segundo, ele apontava para o papel complexo, delicado do educador ou educadora nesse processo. A intervenção tem que ser democrática, tem que ser dialógica. O educador não impõe a sua visão de mundo, mas também não se omite, não lava as mãos. Ele desafia, ele problematiza, ele oferece elementos para análise crítica, mas sempre respeitando o processo do grupo. Não pode cair nem num espontaneísmo, achando que a consciência crítica brota do nada, nem um dirigismo autoritário querendo impor tudo. Ele até ilustra isso com exemplos como aquele caso famoso da intervenção da educadora Madalena Freire Wefort com a menina Carlinha, que envolvia questões de higiene e de autoestima. Foi uma intervenção que, olhando de fora, podia parecer impositiva, mas que naquele contexto específico foi chave para resgatar a dignidade da menina, da avó dela e abrir o caminho para outras aprendizagens, para a participação na escola. Mostra como a ética na prática é complexa. E ele também traz muito forte a questão da participação da comunidade na escola pública, né? Especialmente a partir da experiência dele lá na Secretaria de Educação de São Paulo. Sim, essa experiência na gestão da prefeita Luísa Erundina foi muito importante para ele. Freire defendia com muita paixão a democratização da gestão escolar. Era um caminho para tornar a escola pública, realmente popular. Isso passava por criar e fortalecer mecanismos como os conselhos de escola, sabe? Com poder de decisão mesmo, envolvendo pais, mães, funcionários, estudantes, a comunidade local nas decisões sobre o projeto pedagógico da escola, sobre o uso do dinheiro, sobre o dia a dia ali. Era uma forma de trazer a vida da comunidade para dentro da escola e, ao mesmo tempo, fazer da escola um espaço importante para a comunidade. Só que, e isso é crucial, ele sempre fez uma ressalva muito importante. Essa aposta na participação da comunidade, na autonomia da escola, não pode de jeito nenhum servir de desculpa para o Estado fugir da sua responsabilidade principal, o dever de garantir educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todo mundo é do Estado. Ponto. Freire era um crítico ferrenho da visão neoliberal que, usando o discurso da parceria, da responsabilidade compartilhada, busca, na verdade, privatizar o ensino, diminuir o investimento público e jogar o peso nas costas das comunidades, das famílias. A participação popular, para ele, era para fortalecer o que é público, não para substituir o Estado. Pensando nos nossos desafios de hoje, a questão da desinformação, das fake news, a urgência de desenvolver pensamento crítico desde cedo, a necessidade de uma inclusão digital que vá além de só ter acesso à internet,
o fortalecimento de uma participação cidadã que seja real, informada. Que lições práticas a gente pode tirar dessa abordagem do Freire? Essa conexão entre ler a palavra e ler o mundo parece mais atual do que nunca, né? Exatamente. Acho que a lição-chave é que a educação para a cidadania não se faz só com um discurso bonito, ela se faz com práticas concretas que incentivem a análise crítica da realidade, o diálogo aberto, a participação ativa e a ação transformadora. Ensinar a ler o mundo hoje em dia envolve necessariamente aprender a navegar de forma crítica por esse universo digital todo, né? Aprender a identificar desinformação, a entender como funcionam os algoritmos, a usar as ferramentas digitais para participar, para se mobilizar e não só para consumir passivamente. Freire encara isso de frente. Ele reconhece as diferenças culturais, de classe social, de raça, de gênero, e como essas diferenças são marcadas por ideologias de discriminação, né, por parte dos grupos dominantes. Mas ele também reconhece que essas diferenças geram ideologias e práticas de resistência por parte dos grupos oprimidos. Sim, ele parte desse reconhecimento lúcido, pé no chão, dessa diversidade toda e das desigualdades de poder que atravessam essa diversidade. E a partir daí ele formula o que ele chama de sua utopia política e pedagógica, a unidade na diversidade. A ideia não é passar um rolo compressor, apagar as diferenças em nome de uma unidade forçada. Pelo contrário, é construir uma unidade que só é possível no respeito radical ao direito de ser diferente. E a virtude fundamental para isso, ele insiste muito, é a tolerância. Mas atenção aqui, a tolerância em Freire não tem nada a ver com passividade, com ser conivente com a injustiça, com o erro, com o crime. Não é tolerar o intolerável, como se diz. É a virtude revolucionária, como ele mesmo chama, de saber conviver democraticamente com quem pensa diferente da gente, de aprender com as diferenças, de debater as divergências com respeito, mesmo quando a gente está lutando com paixão pelas nossas próprias convicções, pelos nossos sonhos. É uma postura ética bem exigente. E isso nos leva direto para o coração da dimensão ética da prática educativa, que está em todo lugar na obra do Freire. Não é mesmo? É quase como um fio que costura tudo. Sem dúvida alguma. Para Freire, a ética não é um acessório da pedagogia, sabe? Ela faz parte da estrutura. Se a vocação humana é ser mais, como a gente viu, então a prática educativa libertadora, aquela que busca apoiar essa vocação, ela é, por natureza, ética. E, por outro lado, qualquer prática que trabalhe contra essa vocação, que promova a desumanização, a opressão, a exploração, a negação de direitos, essa prática para ele é profundamente moral. Existe, então, um imperativo ético-político que não dá para fugir para quem se diz educador ou educadora progressista, o de lutar para desocultar a verdade, ou seja, ajudar a desvendar as estruturas de dominação, as injustiças, as mentiras que a ideologia dominante tenta fazer parecer natural ou tenta esconder. Isso exige do educador uma coerência muito grande, que ele mesmo sabia que era difícil de alcançar totalmente. Implica não cair em reducionismos, sabe? Tentar explicar a complexidade do mundo usando só a chave da classe social, ou só da raça, ou só do gênero. Freire insiste na necessidade de entender como essas diferentes dimensões da opressão se conectam, e exige uma luta constante do próprio educador contra suas incoerências, as suas contradições, o que pede uma boa dose de humildade. Essa humildade aparece também na ética da crítica intelectual. Ele era muito rigoroso com a desonestidade na crítica. Insistia no dever ético de não mentir sobre o pensamento do outro, de estudar a fundo aquilo que se critica, de não distorcer ideias por raiva, por inveja ou só para se promover. Uau! Pensando nos tempos atuais, com debates tão quentes sobre identidades, justiça social, cancelamento, polarização extrema, essa ética freiriana que você está descrevendo, baseada na tolerância ativa, na responsabilidade com a verdade, na busca pela unidade na diversidade, na coerência, na humildade, soa quase como um programa de sobrevivência para a civilização, né? Como essa perspectiva pode ajudar a gente a navegar essas águas tão turbulentas sem perder a capacidade de diálogo e a busca por um bem comum? Um desafio gigantesco, não tenha dúvida. Mas a ética freiriana nos oferece critérios importantes.
Ela nos lembra que a luta por justiça não pode abrir mão da ética nos meios que a gente usa, que o respeito ao diferente é condição para a própria democracia existir, que a crítica, para ser válida, tem que ser honesta, tem que ser fundamentada, que reconhecer as próprias limitações, as próprias contradições, é sinal de força, não de fraqueza. São lições muito valiosas para quem busca transformar o mundo sem acabar reproduzindo as mesmas lógicas de opressão que a gente combate. Bom, fazendo um balanço aqui da nossa conversa sobre política e educação, fica muito claro como Freire costura de uma forma brilhante mesmo essa conexão que não dá para separar entre educação, política e ética. A gente viu a importância da não neutralidade assumida de forma democrática, a visão potente da história como esse campo de possibilidades aberto pela nossa ação, o papel crucial da educação popular e da participação da comunidade na construção da cidadania e da democracia, e essa busca constante pela unidade na diversidade, sempre apoiada numa ética rigorosa de coerência, de tolerância e de respeito. É impressionante perceber como esses ensaios, escritos há mais de 30 anos, continuam a conversar tão intensamente com os dilemas, com os desafios que a gente enfrenta hoje, na educação, na política, na convivência social. Então, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que revisitar o pensamento de Freire não é só um exercício de nostalgia, né? É muito mais uma forma de encontrar ferramentas conceituais e éticas poderosas para a gente analisar criticamente o nosso presente e, quem sabe, para ajudar a construir futuros que sejam mais justos, mais democráticos e mais radicalmente humanos. Perfeito. E lembrando que Freire sempre deu uma importância enorme para o contexto histórico e para essa ideia da história como possibilidade, fica aqui uma provocação final para quem está nos ouvindo. Se o Freire estivesse pensando e escrevendo hoje, sabe, mergulhado nessas transformações radicais do nosso tempo, a inteligência artificial mudando o trabalho, o conhecimento, a crise climática pedindo respostas urgentes e globais, as novas formas de controle e comunicação digital, a complexidade toda das identidades dos conflitos atuais. Quais seriam os inéditos viáveis que ele nos ajudaria a enxergar? Quais seriam as novas possibilidades de ação educativa, de ação política, que ainda não foram totalmente exploradas e que poderiam surgir se a gente aplicasse a pedagogia crítica dele a esses desafios tão novos? Como é que a gente pode reinventar a prática freiriana para ler e para transformar este mundo novo e tão complexo que está se desenhando na nossa frente? Fica a questão no ar. Uma questão carregada daquela esperança crítica, inquieta e comprometida que foi a grande marca de Paulo Freire.